Olá, seja muito bem-vindo à nossa videoaula sobre planejamento de comunicação integrada. Você pode estar se perguntando qual a diferença entre o planejamento de comunicação integrada e o planejamento normal que as empresas e as marcas faziam. Bom, vamos lá. O planejamento de comunicação integrada, ele começou a ser estudado há mais de 15 anos no Brasil. Uma das primeiras autoras a falar foi a professora Margarida Kunsch e ela dividiu a comunicação em interna, mercadológica, administrativa e institucional. Então, essa foi a primeira forma da gente pensar a comunicação integrada. E a professora Margarida Kunsch também definiu a comunicação integrada como um esforço articulado, para que a empresa conseguisse se comunicar em tempo hábil com todos os seus públicos, ou o conceito de stakeholder, que é partes interessadas. Então, não é só público-alvo. Público-alvo é um conceito antigo, É como se o público fosse passivo. A gente passa a falar, na noção de comunicação integrada, de um relacionamento contínuo e estruturado, um esforço sinérgico para que a empresa se comunique, tenha um bom relacionamento com todas as suas partes interessadas. Acontece que muitas empresas saem criando planos de comunicação, plano de crise, plano de assessoria de imprensa, plano de conteúdo, plano disso, plano daquilo, e elas não têm um plano macro de comunicação integrada. E acontece que isso é uma grande deficiência. Por quê? Quando eu crio um plano de marketing sem conhecer a estratégia macro, toda a visão de negócios, todo o plano de negócios, todo o planejamento de curto, médio e longo prazo para a minha empresa, eu posso estar fazendo uma estratégia de marketing que vai para lá, enquanto o meu plano de negócios vai para cá. Então, deve haver nas empresas um planejamento macro de comunicação, que deve ser o plano de comunicação integrada. E dentro desse plano de comunicação integrada, a gente vai propor o desdobramento em outros planos, como o plano de relacionamento com os stakeholders, o plano de crise, todo o planejamento de assessoria de imprensa, todo o trabalho de marketing de conteúdo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, ao invés de criar pequenos fragmentos que não vão me trazer um esforço, um esforço que vai me render bons resultados e só vai me trazer perda de tempo e de energia produzindo um conteúdo solto que não é assertivo, o que é melhor? Eu ter um planejamento de comunicação integrada, que reflita a necessidade de comunicação e um diálogo permanente com todos os meus públicos, ou que eu saia fazendo cada dia um plano, hoje um plano de conteúdo, amanhã um plano de marketing digital, e esses planos não se falam entre si. Eu vou dar um exemplo. Eu já trabalhei em empresas que o gerente de marketing comunicava uma coisa, contratava uma agência para fazer uma coisa, e esse mesmo produto que o gerente de marketing estava divulgando, ele estava em falta e as pessoas estavam reclamando dele no saque. Por quê? Isso é um exemplo clássico que nos mostra como é que as áreas elas não se falam. E a gente precisa articular os esforços, as áreas precisam se falar, precisa haver um fortalecimento da comunicação entre essas áreas para que haja um esforço sinérgico, que é o que a gente chama de comunicação integrada. Por que fazer comunicação integrada na era digital, que é uma era tão fragmentada? Fazendo comunicação integrada, você vai falar com os públicos corretos, você vai ter um relacionamento bem estruturado e permanente com seus principais stakeholders, você vai minimizar crises, danos à imagem e reputação. Você vai ter um fortalecimento da sua imagem, porque você está se comunicando no tempo certo, na linguagem ideal, com os públicos que você precisa para fortalecer a sua estratégia de negócio, e você vai sair na frente da sua concorrência, porque a sua comunicação ela vai refletir essa diversidade de públicos, vai estar alinhada à sua estratégia de negócios, e com isso a comunicação integrada vai te trazer uma série de resultados. Então, quando você pensa em se formar em um profissional de comunicação, a primeira dica que eu dou é: desenvolva essas habilidades, seja um profissional multidisciplinar, entenda de crise, entenda de produção de conteúdo, entenda de storytelling, mas não saia criando planinhos isolados, Você, enquanto profissional de planejamento, você tem que ter a visão do todo, dominar a cadeia de valor da sua empresa, você tem que ter um bom relacionamento com as áreas, dominar os assuntos-chave e
se posicionar de maneira estratégica, porque é desafiador fazer planejamento nessa era que a gente tem tantos canais, tantas redes sociais, tantas pessoas com as quais a gente precisa se comunicar. Então, imagina quanto tempo, quanto dinheiro e quanta energia perdida se eu faço isso sem esse esforço sinérgico, concentrado e efetivo que é a comunicação integrada. Então, como uma grande defensora da comunicação integrada, eu sugiro que vocês reflitam sobre isso, né? Sobre esses 4 benefícios da comunicação integrada que eu trouxe para vocês: ter um esforço concentrado, falar com o público correto, prevenir crises, destacar-se perante a sua concorrência com uma comunicação mais assertiva. São esses 4 principais benefícios de ter um plano de comunicação integrada que foi escrito, foi tirado do papel, foi implementado e que trará muito sucesso para a sua empresa. Então, leia mais os artigos complementares aqui do nosso site, do nosso blog. Espero que você tenha gostado dessa aula, que se aprofunde no universo da comunicação integrada com os nossos artigos, dicas, infográficos e e-books, porque o universo da comunicação integrada é o universo para aquelas pessoas que querem se destacar no mercado, que querem preservar imagem e reputação e que querem ser além do que produtores de conteúdo. Querem trabalhar reputação, marca, prevenção de crises e principalmente que querem ter uma estratégia alinhada com aquilo que trará os melhores resultados para o seu projeto, para o seu empreendimento e para o seu negócio. Então, vamos investir em comunicação integrada, ter essa formação completa, olhar além do nosso pedacinho e saber prevenir a nossa marca falando com os públicos corretos no tempo certo e de forma estruturada e permanente. Então, muito obrigada por ter acompanhado essa nossa videoaula. Espero revê-los em breve. Estou à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida.